bem-vindas de volta. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante dentro da matemática, que é a geometria. Mas vamos entender o que esse nome significa. Eu tenho geo, que significa terra, e metria, que significa medida. Então, estamos falando de medida da Terra. Dentro da geometria, temos três componentes bem básicos, que é o ponto, a reta e o plano, que mais lá na frente vamos falar um pouquinho mais. Mas, como eu costumo falar sempre, todos nós precisamos, para nos identificarmos, precisamos de um nome, né? Então, esses três componentes eles não são diferentes. O ponto, por exemplo, eu caracterizo ele com uma letra do nosso alfabeto maiúsculo. Então, aqui eu vou chamar de ponto A. Tá vendo? Vamos observar. Já a reta, também é uma letra do nosso alfabeto, é com letra minúscula. Vou chamar essa reta aqui de R. E o plano já é diferente, que não é do nosso alfabeto, e sim do alfabeto grego, que eu vou chamar aqui de alfa, que também vamos falar mais adiante. O ponto, todos esses três componentes, eles não têm uma definição, são definições, na verdade, primitivas, mas podemos imaginar como seria cada um dos três. Aqui um ponto pode ser um ponto de um grão de feijão, qualquer coisa que represente um ponto, né? Vamos dizer assim. Já a reta, observe que eu coloquei aqui as setas. Isso significa o quê? Que ela cresce infinitamente para um lado e infinitamente para o outro. Aqui é um pedaço de uma reta. É da forma que a gente consegue representar essa reta. Já esse plano aqui, a gente futuramente vai ver. Eu tenho aqui quatro partes, mas a gente vai ver que só apenas com 3 pontos a gente consegue definir aqui, termos um plano. Então, para resumir tudo isso aqui, o que é que eu vou falar? Eu falei que o ponto eu posso escrever com letra minúscula. Ela pode ser só com a letra A? Não. Eu tenho aqui 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Já aqui eu tenho as retas. 3 retas também, que eu chamei de reta R, reta T e reta S. Lembrando que o ponto escrevemos com letra maiúscula e a reta com letra minúscula. Já o plano escrevemos com letras do alfabeto grego. Alfa, beta e gama. Vamos falar algumas coisas importantes em relação à reta. A reta também ela pode se subdividir. Como assim? Imagine que eu tenho uma reta. Lembra que eu falei que ela cresce para um lado e para o outro, para o lado direito, infinitamente para o lado direito e infinitamente para o lado esquerdo. E se por um acaso eu cortar uma parte dessa reta, o que vai acontecer se eu cortar uma parte dela? Ela vai crescer apenas infinitamente para um lado ou infinitamente para o outro lado. Então, recebe o mesmo nome de reta? Não. Qual é o nome dessa pequena reta, assim, vamos dizer? Chamamos de semi-reta, né? Uma parte de uma reta. Eu vou cortar, lembra? Estão percebendo aqui? Pode ser de um lado para o outro. Eu cortei aqui
nesse lado, para mim, aqui é o esquerdo, só vai crescer infinitamente para o direito, e aqui cortei o esquerdo, só vai crescer infinitamente para o esquerdo. Agora, se eu resolver cortar as duas setinhas, ela não vai crescer mais, né? Então, temos um outro nome, vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, temos um outro nome que é o segmento de reta. Então, eu tenho uma reta que ela cresce nos dois lados. Se eu cortar um dos lados, eu vou chamar de semi-reta. E se eu cortar os dois lados, eu vou chamar de segmento de reta. Outra coisa também importante sobre as retas, as posições dela. Quais são elas? Vou mostrar para vocês aqui 3 posições de reta. Posições de reta, a primeira delas é a paralela, né? O que são retas paralelas? São retas, tem duas formas, as distintas e as coincidentes. Observem, se eu tiver duas retas, eu chamei a reta R e chamei a reta T. Elas nunca vão se encontrar. Eu vou ter duas retas aqui, ó. Elas nunca vão encostar uma na outra. Lembra que eu falei que a reta segue cresce infinitamente? Mesmo se ela crescer, ó, elas nunca vão se encontrar. Ou, essas daqui são retas distintas. E se for retas coincidentes, ela vai estar aqui, ó, juntinha, tá vendo? Reta RS, a gente não sabe nem quem é uma, nem quem é outra, tá vendo? Coincide no mesmo ponto. Temos também as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? É que elas, na verdade, têm um ponto em comum. Aqui eu chamei de P. Vamos lá. Eu tenho essa reta aqui, ó. Peguei essa régua, tem essa reta e tenho aqui o meu braço. Aqui, paralela, né? Meu braço está paralelo à régua. Mas imagine que a régua está um pouquinho inclinada. Se eu for seguir, ó, vou crescer infinitamente, eu vou crescer, pronto. O que foi que aconteceu? Eu encontrei aqui. Então, mas justamente são chamadas de retas concorrentes. Por que retas concorrentes? Porque elas têm um ponto em comum. E, por último, temos aqui a perpendicular. O que são retas perpendiculares? São retas onde elas se cruzam. Tem um ponto comum? Tem. Agora, só que ela forma um ângulo, 4 ângulos de 90 graus. Que também será coisas que é um assunto que a gente vai ver mais adiante. Por fim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp e vou enviar também uma atividade para que vocês consigam responder de acordo com a aula que foi dada. Espero que, se forem sair, por favor, usem máscara, tá? Se não tiver necessidade nenhuma, não saiam, não vá para a rua. É isso aí, fique em casa.